Oi, eu sou a Yumi, tenho 33 anos e nesse canal eu compartilho com vocês as minhas reflexões diárias, minhas experiências de vida ao longo dos meus anos e tudo que eu passei e o que eu fiz para enfrentar tudo isso e como isso me transformou também. Talvez possa ajudar algum de vocês. Meus vídeos não têm roteiro, eu simplesmente sento aqui e falo sobre um assunto como se eu estivesse conversando com uma amiga ou um amigo. O vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que muitos de vocês devem achar que não é bom. Por muito tempo, enquanto eu buscava sobre espiritualidade e estudava sobre isso, eu também não entendia muito bem o conceito de sombra, né? Quando a gente ouve falar sobre as nossas sombras, a gente acha que é algo ruim, que a gente deve não ter isso, né? Na verdade, a nossa vida, ela precisa ser um yin yang. Nada nesse mundo, nada, não existe nada, só luz. E não existe nada, só sombra. Tudo na vida precisa ser um yin yang, precisa ser um equilíbrio entre luz e sombras. Todos nós, dentro da gente, temos luz e sombras. Algumas pessoas, infelizmente, tendem muito mais para o lado das sombras, deixando isso aflorar muito maior, e outras pessoas deixam o lado da luz aflorar muitas vezes mais do que as sombras, e muitas das vezes isso não é o melhor para elas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Muitas pessoas não sabem o que são sombras. Muitas pessoas não entendem o que é isso. E, infelizmente, você só vai conseguir encontrar-se de verdade. E isso vai fazer com que toda a sua vida floresça de certa forma quando você entender as suas sombras. E eu já adianto que não, as nossas sombras não são algo que a gente deve descartar, que a gente deve ignorar, porque somos nós. E não adianta você querer ser outra coisa que você não é. Porque lá dentro, aquilo vai estar sempre ali. E é isso que muitas das vezes te atrapalha na sua vida. Na sua prosperidade, no seu relacionamento, porque você precisa entender primeiro quem é você. E para você entender isso, você vai precisar olhar para as suas sombras. Tá, mas o que são sombras? Primeiramente, né? Primeiro você precisa identificar o que são sombras. Sombras é tudo aquilo que a gente esconde. As sombras são tudo aquilo que a gente vai colocando para debaixo do tapete, sabe? Vou dar exemplos. Quando nós somos crianças, cara, é o que eu falo. Quando a gente é criança, é muito importante a gente, às vezes, fazer uma visitação às nossas memórias de como a gente era quando a gente era criança. Porque eu falo isso, e eu já trabalhei em creche, e eu via muito isso. As nossas características mais nossas, mais únicas, mais assim, a nossa essência puramente dita, a gente consegue encontrá-la muito mais fácil na nossa infância. Porque na nossa infância a gente ainda não tem tantas logísticas, né? Bem, pula então. Você quer aparecer no vídeo? Quer aparecer no vídeo? Você quer aparecer no vídeo, meu amorzinho da mamãe? Deita aí, deita. Não, deita aí, deita. Então eu vou ter que dar um espaço pra ele aqui. Então, deita aí, gato. Deita aí, então. Tá bom? Se tá bom, então, mamãe. Tá bom. Então, assim, quando a gente é criança, a gente ainda não tem definido muito do que a sociedade impõe. Então, muitas das vezes, vou dar um exemplo, criança geralmente corre, grita, fala alto, e o tempo todo o adulto fala baixo, para de correr. Quando a gente é criança, a gente é um ser mais livre, pra gente ser quem a gente quer ser, né?
Então, quando eu falo pra gente buscar um pouco das nossas sombras, eu falo pra gente revisitar um pouco a nossa infância, porque é lá que a gente vai encontrar a nossa verdadeira essência. Por que eu falo sobre a nossa verdadeira essência? Porque a gente cresce o tempo todo ouvindo o que a gente deve ser, fazer e não fazer, né? E isso é todo mundo, né? A sociedade impõe o que a gente deve ser, fazer, não fazer. E isso faz com que, às vezes, muito do que a gente goste, ou a gente não goste, né? A gente comece a esconder. Então, vou dar alguns exemplos, né? Às vezes você gostava muito de desenhar e de pintar. Às vezes era algo que te acendia, que te vibrava. Mas você ouviu de alguém: nossa, mas você desenha tão mal. Ou, nossa, você não tem talento nenhum pra isso. E aquilo te deixou mal e você ceifou aquilo e escondeu. Sim, isso pode ser uma sombra sua. Às vezes você vibrava por alguma coisa, sabe? Volta na sua infância. Imagina algo que seus olhinhos brilhavam, sabe? Que aquilo te empolgava de uma forma louca. Seja lá o que for. Mas você ouviu alguém falando que aquilo não era pra você, ou que aquilo não dava futuro, ou que aquilo não dava dinheiro, ou que aquilo não era legal, e você escondeu aquilo. E isso, geralmente, é exatamente o que você deveria estar fazendo agora. É a profissão que você provavelmente deveria estar realizando agora. Eu sei que é muito difícil, às vezes, é uma área que às vezes é complicada de você crescer nela, mas é por isso que eu falo. A vida, a nossa vida, ela precisa fazer sentido pra gente. Então, às vezes você tá num trabalho que você detesta, porque aquilo você tá fazendo somente pelo dinheiro. Aquilo não é algo genuíno seu, que você realmente queria estar fazendo. Eu entendo que existem alguns períodos da vida em que a gente precisa fazer o que a gente não quer pra gente poder depois fazer o que a gente quer. Mas às vezes você nem cogita mais. Você deixou aquilo pra lá, sabe? E nem olha mais para aquilo. Entende? A gente só consegue ser plenamente inteiro na nossa vida e muitas das vezes feliz quando a gente quando a gente consegue ser nós mesmos. Vou dar outros exemplos, né? Eu dei exemplos na parte de profissão ali, de gostos, né? De hobbies. Mas agora a gente pode ir para personalidade. Às vezes você era uma pessoa muito ambiciosa quando você era mais novo. Sabe, aquela pessoa que imaginava numa vida de ostentação, grandiosa. Só que você ouvia que pessoas com dinheiro não prestam, ou que riqueza demais é egoísmo demais. E aí você ceifou o seu lado ambicioso de ser. Entende? Às vezes você é uma pessoa que tem muita raiva dentro de si. Às vezes é seu. Às vezes é de você ser uma pessoa mais estressada, mais nervosa. Só que, obviamente, você ouviu falar que, né, a gente tem que controlar isso. Sobre esse tipo de som, todas, tá? Mas principalmente essas que a gente precisa trabalhar nelas, não significa que você tem que esconder a sua raiva para debaixo do tapete e ignorar. Tipo, eu não sou uma pessoa nervosa, eu não posso me estressar, eu não posso misturar, eu não posso... Você pode e deve, mas nos locais corretos para isso. Um exemplo, se você é uma pessoa muito nervosa e você é estourado de natureza, é lógico que você precisa colocar isso para fora. Porque se você não pôr isso para fora, você vai acumular tanto aquilo que vai chegar uma hora que a sua sombra vai explodir. E aí não vai ser bonito. E aí não vai ser bom. Então, se você é uma pessoa assim, o que eu recomendo? Um esporte. Um boxe. Alguma coisa que você possa descontar isso. Entende?
no ambiente correto, treinando da forma certa, pegando peso, a gente precisa aceitar os nossos sentimentos, as nossas emoções e trabalhar nelas, sabe? Então, as sombras, eu tenho certeza que vocês já devem ter pensado em alguma coisa. É tudo isso. É tudo que você esconde e quer ceifar o tempo inteiro, achando que aquilo não é bom pra você, achando que aquilo é ruim pra você, achando que aquilo não pode existir em você. Na verdade, aquilo é você e aquilo deve existir em você. Só que a gente, em alguns casos, a gente só precisa trabalhar ela da forma correta. Entender que sim, eu sou assim, mas eu preciso arrumar uma forma de lidar com ela da melhor maneira possível para que não seja prejudicial a ninguém. Até porque ninguém tem nada a ver com como você não tem que descontar as suas frustrações e problemas nos outros. Então, se você tem algo dentro de você que é ruim, cara, eu falo isso. Se você é uma pessoa muito nervosa, com muita raiva, e você desconta isso, às vezes levantando peso, pegando força, né? Porque ali você consegue, né, descartar ali umas energias. Você pode se tornar um atleta nisso. Muito bom, por sinal, né? Entende que é a gente trabalhar nas nossas sombras? Primeira coisa, cara, a gente tem que aceitar quem a gente é e não esconder quem a gente é. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, depois que você reconhecer as suas sombras e trabalhar nelas, é você entender que a gente precisa de um equilíbrio na nossa vida. Como eu falei, nem tudo tende só para o mal e nem tudo tende só para o bem. Nem tudo é só luz, nem tudo é só sombra. A gente precisa casar esses dois na nossa vida para a gente conseguir ter um equilíbrio das coisas. Você também ser uma pessoa que diz sim para tudo, deixa os outros montarem em você, pega dinheiro seu, não devolve, você, tá tudo bem. Ah não, mas fulano vacilou contigo, não, tá tudo bem. Também não é legal pra sua vida. Vai chegar uma hora que tu vai saturar. Com certeza. Sabe? Vai ter momentos que você vai ter que se impor e falar, não, eu não quero isso, não, eu não aceito isso. Ou não, isso não vou deixar, não vou permitir, não quero. E isso não é ser egoísta. Isso é ser firme nas suas decisões. É se impor. Às vezes a gente precisa se impor. Às vezes a gente precisa falar algumas verdades. Às vezes quem fala o que não deve, escuta o que não quer. A gente precisa se impor na nossa vida. Dizer o que você pensa e acha de alguma coisa sem se preocupar com o que os outros vão falar. Claro que isso tudo, como eu falei, tudo precisa ter um equilíbrio. Você precisa achar esse equilíbrio dentro de você. E isso realmente, gente, isso é um trabalho que leva tempo. É um trabalho que leva tempo, sabe? Não é um trabalho que vai acontecer pra você de uma hora pra outra. Você vai ter que trabalhar isso dentro de você e entender, porque às vezes nem você sabia que tinha isso dentro de você. Né? Então, muitas das vezes, você vai ter que trabalhar isso em você. Né? Então, o conselho que eu dou pra vocês, pra gente conseguir ser verdadeiramente nós mesmos, autênticos na nossa vida. E existe uma passagem, eu não sei se vão ter judeus me assistindo, mas cara, assim, o caminho do herói, se vocês não conhecem, não é um tema para esse vídeo, mas ele tem muito a ver com isso. O caminho do herói
tá? Isso tem um pouco a ver com a Kabbalah, tá? Ela fala exatamente sobre isso. A gente tem algo na gente que a gente precisa passar e seguir para ser verdadeiramente próspero, autêntico, genuíno, para viver a nossa vida real, a verdadeira vida, a vida que faz total sentido pra gente. Aquela que você vai acordar de manhã e vai falar, nossa, é isso. Não importa as dificuldades que eu tô tendo que enfrentar pra viver isso, não importa os problemas que essa carreira me deu, não importa. Você tem muita certeza de que é aquilo que você quer fazer pra sua vida e aquilo faz sentido pra você. E quando a gente descobre isso na gente, tudo na sua volta muda também. Porque você vai, mal ou bem, conseguir fazer com que pessoas se conectem mais com você. E é isso que eu tô falando. A gente tem essa visão de que sombra é algo ruim, é algo que não deve ser mostrado. Muito pelo contrário. Essa sombra que você tem dentro de você, ela é a mais pura você. Porque ela é você sem ter que quebrar, colocar máscaras, camadas. Ela é simplesmente você. E cara, como você quer viver a vida de outra pessoa e ser feliz? Como você quer criar um personagem e ser feliz dentro dele, sendo que pra você aquilo não tem sentido? Aquilo não é o que você realmente gostaria de viver. Como você vai se conectar com pessoas sendo que nem você está se conectando com você mesmo? Você precisa se conectar com a sua sombra. Porque é nela que muitas das suas emoções, sentimentos, desejos, profissões e realizações se encontram. Se você se reprimir de ser quem você realmente é, se você ficar reprimindo essas emoções e sentimentos que você tem, você só vai deixar aquilo acumulando lá. E na hora que aquilo explodir, nem você vai aguentar, sabe? E é por isso que às vezes a gente fica andando em círculos e círculos e círculos e nunca acha um caminho. Porque você só consegue encontrar um caminho quando você se encontra primeiro. É uma busca longa, muitas das vezes precisa ser trabalhada, porque tem alguns lados nossos que a gente precisa aprender a como aflorar aquilo da melhor forma, para também tentar encontrar um equilíbrio naquilo. É muito ruim quando a gente não consegue se aceitar, porque tudo que os outros falarem da gente vai incomodar. Porque você gostaria de ser aquilo e você não consegue. Então, quando a pessoa fala alguma coisa, te irrita. Um exemplo clássico disso é na questão da sexualidade. Às vezes você gostaria de ser um homossexual e você não assume porque você tem medo de julgamentos, do que a sociedade vai impor, e dizer, e falar, e te criticar. Só que você guarda isso dentro de você. E com certeza isso vai te martelar o resto da sua vida. Até você assumir quem você realmente é. Então, assim, eu acho que, fazendo um resumo, é isso. A nossa sombra, ela é nós mesmos. Na nossa mais pura essência. Sem padrões, sem cortes, sem camadas, sem máscaras. Isso faz parte de você. Não adianta você querer esconder isso. Isso vai estar lá. Isso vai estar aqui dentro de você. O tempo todo.
te sabotando muitas das vezes. E aí a gente vai entrar numa outra questão que eu acho que eu vou deixar para tema para um outro vídeo, que seria falando sobre essas sabotagens que a nossa sombra nos transmite. Uma delas, a nossa mente, ela segue padrões e tudo que for novo para você, desafiador, difícil, encarar as sombras é uma delas, a sua mente vai dizer que é besteira. Ela vai falar, é mais cômodo, não mexe, sabe? Deixa desse jeito. Vai dar muito estresse se você mexer nisso aí. Pra quê? E ela vai começar a sabotar você. Porque a gente tem medo de mudar, de encarar certas coisas. Isso é um padrão do ser humano. É um padrão do ser humano. Ele vai querer te colocar na mesma situação porque é cômodo pra ele. Porque é cômodo pra você. Então você vai se autoconvencer de que é melhor realmente não mexer naquilo. Quando na verdade é melhor mexer. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que possa ter ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais sobre as sombras. É um vídeo muito pequeno, né, pra gente falar de um assunto tão complicado e amplo, mas eu espero que possa ter ajudado vocês aí a se entenderem um pouquinho. Faça essa reflexão, observa quem vocês estão deixando de ser, escondendo e como isso está afetando a vida de vocês. E é isso. Um beijo, meus amores. Fui!